gente, hoje a gente vai falar sobre setênios, né, sobre ciclos da vida. E o que são os setênios, né? Como a palavra já está dizendo, 7 anos. Então, os romanos, eles já programavam a vida deles de 7 em 7 anos. E essa teoria aqui que eu vou trazer para vocês, dos setênios, ela também surgiu com Rudolf Steiner, que é da antroposofia, né? Que é um caminho de autoconhecimento. Então, eu quero que vocês já comecem aí a buscar esses períodos de 7 anos da vida de vocês, para vocês observarem se vocês percebem essas mudanças. E por que é importante a gente entender esses setênios? Porque a gente vê que a nossa vida, ela muda a cada 7 anos. Então tem a pessoa que fala assim, casamento quando dá 7 anos tem a crise dos 7 anos, não tem essas coisas que a gente escuta falar. E aí vocês vão começar a buscar nesses períodos de 7 em 7 anos que a vida de vocês, se tiver algumas mudanças. Porque como a nossa própria vida, né? A nossa vida é um ciclo, né? Então a gente nasce, amadurece e depois a gente finaliza o declínio, que é a morte, né? Desse corpo que tá aqui. Então tudo é um ciclo. E quando a gente entende que a vida é um ciclo, fica muito mais fácil a gente entender as coisas que acontecem com a gente, porque a gente sabe que é um ciclo e o ciclo ele vai encerrar. E a gente precisa encerrar. Então, toda vez que tem essas mudanças de ciclo, a gente muda tanto fisicamente, como mentalmente, como espiritualmente, como emocionalmente. Existem mudanças na nossa vida. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. Por quê? Mas e por que a gente sofre? Porque a gente quer que a nossa vida seja linear. Né? Com esse tempo aí do calendário gregoriano, a gente quer que seja tudo assim, ó, linear. E a nossa vida ela não é linear, ela é cíclica. A gente pode ver pela natureza, né? Pelas 4 estações, a gente pode ver pelo nosso ciclo menstrual, principalmente aqui, que é a mentoria da Flavinha, que fala aí dos ciclos da lua. Então tudo tem ciclos. E quando a gente entende os ciclos, fica muito mais fácil, porque a gente leva a vida com mais leveza, que é o que a Flávia prega aí para vocês, viver uma vida com mais leveza, com mais harmonia, porque a gente não quer que seja assim, a vida assim. E aí a gente encosta em várias outras teorias, que são as leis universais, que existe a lei do ritmo, da vibração. Então a gente entende que às vezes está acontecendo o processo da nossa vida e que são naturais, porque são ciclos que estão encerrando. Então fica tudo muito mais fácil. Então agora eu vou começar aqui e eu vou apresentar os ciclos. Então vocês vão ver aonde que vocês estão no ciclo, em que ciclo vocês estão. Tá bom, Daniela, eu identifiquei que ciclo que eu tô nesse ciclo aqui. O que acontece? Acontece que se eu não vivi aquilo que eu precisava viver naquele ciclo, eu vou carregando isso para os outros ciclos. E o que pode acontecer? Pode acontecer doenças, pode acontecer acidentes, pode acontecer de que você não sai do lugar, sua vida não sai do lugar, porque você não viveu aquilo que precisava viver em cada ciclo. Conforme eu for mostrando para vocês, vocês vão identificar e vai ficar mais fácil. Então vamos lá. O Rudolf Steiner, ele fala aqui, né, ele traz essa frase, né, a vida passa depressa e é dinâmica. E entender melhor esses momentos vai fazer o quê? Vai poder trazer mais conformidade e esperança pra gente. Então, tanto os chineses quanto os gregos, eles foram os primeiros a observar que aconteciam essas mudanças biológicas e também espirituais, porque não deixam de ser espirituais. E essas mudanças ocorriam de 7 em 7 anos, por isso que chamam setênios. Aí, o número 7, gente, é um número místico também, né? Então, a gente tem 7 dias da semana, o arco-íris são 7 cores, os chakras principais são 7 chakras, então ele já é um número. Você viu que Deus criou né? Quem vê a Bíblia aí, criou em 7 dias e no 7º dia ele descansou. Então, o número 7, ele é um número místico, tá? E quando vocês começarem, se vocês internalizarem isso e quiserem planejar a vida de vocês a cada 7 anos, vai ser muito mais leve, muito mais simples, porque você vai entender que o ciclo precisa encerrar. Vocês vão ver também que eu não sou a mesma Daniela que é 1 ano atrás, que 2 anos atrás, que 5 anos atrás, porque
porque a gente vai mudando. E aí às vezes você fala assim, ah, mas eu me formei em tal coisa, e agora eu não quero mais isso, e agora isso não faz mais sentido. Ah, você é fogo de palha, você toda hora tá inventando uma novidade, tá isso, tá aquilo, né, que a gente costuma ouvir. Mas não é porque acontecem ciclos. E aquele ciclo encerrou, aquilo fez sentido naquele ciclo. E nesse ciclo não faz mais sentido. Então aí fica mais fácil, a gente não fica assim, nossa, eu devo ser indecisa mesmo, eu devo ser isso. E a gente fica matutando um monte de coisa na nossa mente e achando que a gente é um extraterrestre, porque todo mundo faz uma coisa do começo ao fim e a gente não quer fazer uma coisa do começo ao fim. A gente vai mudando, tá? Bom, então antroposofia é a sabedoria do homem, né? Antropo significa homem, sofia sabedoria, então sabedoria do homem. E aí, o que eles falam dessa teoria? Eles falam que cada um percebe a vida de uma forma e cada pessoa aqui também enfrenta algumas dificuldades. Algumas pessoas têm mais dificuldades, mais desafios, outras não. Então, isso também vai interferir na forma que a gente vai passar pelos setênios. Então, pode acontecer que eu tô no meu 6º setênio e eu já comece a viver coisas do meu próximo setênio. Por quê? Tudo depende da forma que eu percebo a vida e que eu passo por essas dificuldades. Então, às vezes você já vê que você tá num setênio, que nem eu tô agora encerrando 35 anos, eu tô encerrando um e começando o outro, mas eu já tô vivendo o meu próximo setênio. Eu não tô nesse final, eu já comecei a sentir as coisas do meu próximo setênio. E também porque cada um amadurece de uma forma, né? Então, é muito raro acontecer da gente viver um outro na frente, mas pode acontecer sim, tá bom? Então, ó, eles estão aqui. Então, de 7 em 7 anos, né? Então, primeiro setênio é do 0 a 7 anos, que é a fase mais importante, que a gente aqui fala que é onde formam as nossas crenças, onde formam as nossas emoções, que é o ninho, a gente chama de ninho. E aqui você pode ver que do 7, depois do 0 ao 7, do 7 ao 14, do 14 ao 21, essa primeira fase, do 7 aos 21, é a nossa fase de aprender, que é a nossa fase de formação, que a gente está formando nosso caráter, nossa personalidade. Depois do 21 até os 42 é a nossa fase de lutar, da plenitude, onde a gente estabelece. E dos 43 até os 63, porque eles colocam até os 63, mas agora eles já aumentaram dos 63 em diante. Aí tem algumas teorias que falam 63 aos 70, depois até os 77, depois até 84, mas alguns param nos 63 em diante. E aí o que ele fala? Que é a fase do declínio, onde a gente torna sábio, e também a fase que a gente já está começando uma mudança no corpo e já se preparando também para encerrar um ciclo. É claro que 43 anos a gente não vai, né, antes, porque antes as pessoas morriam muito cedo, né? Não tinha a gente não vivia tanto como a gente vive agora, então depois dos 43 aos 63 já era o período que o pessoal já começava aí. Então olha o que acontece, gente. Do 0 aos 7 anos, que é aí o nosso primeiro setênio, que é a parte que a gente está muito ligada à nossa mãe. Então as nossas referências são todas da mãe. A gente vai pegando todas essas emoções da mãe. E aqui nessa fase, ela é muito importante a mãe começar a identificar qual emoção você está sentindo. Então a criança está lá quietinha num canto, tá chateada. Aí você fala assim, quem foi que tá com essa cara feia? Em vez de você falar que foi que tá com essa cara feia, você fala, o que você está sentindo? É raiva? É medo? Você tem que começar a denominar a emoção. Por quê? Porque se a criança não aprende que emoção que ela tem ali, quando ela for para a próxima fase, que é dos 7 aos 14 anos, que ela vai para a vida, você pode ver que com 7 anos que a gente começa mesmo a escola, não é? Porque até então é parquinho, aí 7 anos é a primeira série, quando a gente, agora você tem que prestar atenção, agora vai ter matéria de verdade, agora você tem que aprender a ler e escrever, não é assim que as mães falam? Agora não vai ser tanta brincadeira. Então, dos 7 aos 14 anos é a nossa fase que a gente se relaciona com o mundo. E aí a gente pega as características do pai. A gente está ligado ao pai e aos professores. É a fase que a gente começa a perceber a emoção do outro. Então, se lá dos 0 aos 7 anos eu não soube lidar com as minhas emoções, eu não entendi o que eram as minhas emoções, eu também não consigo identificar a emoção do outro.
E aí eu posso até me tornar uma pessoa fria, calculista, porque eu não consigo saber o que o outro está sentindo. Eu vejo que tem alguma coisa estranha, errada, mas eu não consigo identificar aquilo que aquela pessoa está sentindo. Por quê? Porque eu tive problemas lá na minha primeira fase, então eu vou carregando. Então veja que cada 7 anos eu tenho a chance de me arrumar, de me transformar. A vida vai me mostrando situações para eu começar a me arrumar. Só que você pode ver que tem gente que tá com 30, 40 anos e ainda tá preso aí nos 7 aos 14 anos porque não sabe lidar com a emoção dos outros, não sabe reconhecer. Por quê? Porque não passou por essa fase aqui. Claro, passou na idade, mas não passou se desenvolvendo. E aí acontecem doenças, vai acontecendo coisas, gente. Todas as coisas que vão acontecendo que parecem desafios é para chamar a gente para viver esse período. E aí quando a gente não vive, a gente vai empurrando ele para os outros ciclos, tá? Então, dos 7 aos 14 anos, é essa parte mais sentimental, onde o mundo é belo, onde você tem os exemplos da escola. Do 0 ao 7, você começa a imitar a sua família, o exemplo é sua família, e principalmente a mãe, tá? E aí a gente vai para o próximo ciclo, o terceiro setênio, que é dos 14 aos 21. Nesse setênio dos 14 aos 21 é onde a gente é a fase da crise da identidade, onde a gente está na puberdade, a gente está na adolescência, onde a gente fica se questionando quem eu sou, quem sou eu, né? A gente fica aí mais inquieto, a gente quer ter tribo, a gente quer ter comunidade, a gente não quer andar muito com o pai e com a mãe, a gente quer ter a nossa tribo aí. E nessa fase, a gente quer ser livre, a gente quer estar liberto, né? E é o mundo dos ideais, a gente quer ter liberdade, são os nossos amigos. E os 21 anos é onde a gente tem uma crise de identidade, onde a gente fica, mas será que, o que eu vou fazer? E agora? Será que eu escolhi? Quem fez faculdade com 17 anos começa, será que eu fiz a faculdade certa? Será que eu não fiz? E começa a se questionar. Aí depois a gente vai para dos 21 aos 28.